Já fechou Posicionamento todo? aprovado. Presidente. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Harrison Freitas. Nesse exercício, exercendo a função de presidente do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, sob o lema 2023-2024, Cria Esperança no Mundo, declaro aberta a nossa sexta reunião ordinária virtual interclubes para este período. Solicito à secretária do nosso clube, Marlene Almeida, que, por favor, ocupe a tribuna virtual para fazer o protocolo. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, 16 de agosto de 2023, na tribuna virtual Almeida, associada representativa do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, na classificação de advogada civil e família, ocupando nesse momento a função de diretor de protocolo. Gostaria de registrar que nesse período Rotary 2023-2024, temos como presidente de Rotary Internacional 2023-2024, Gordon Magnelli, associado do Rotary Clube de Soit Kingsferry, da Escócia, e como governador distrital, Pedro Dalboni, associado do Rotary Clube Volta Redonda. Na reunião interclube de hoje, contamos com a parceria dos seguintes clubes: Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, Rotary Clube Petrópolis, Rotary Clube Petrópolis Cidade Imperial e Rotary Clube Rio de Janeiro Penha. A mesa virtual está composta: presidente Harrison Freitas, do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, presidente 2023-24. Da nossa palestrante da noite, Lucélia Trilha, do Rotary Clube de Rio Pardo, Tranqueira, Invicta, do Rio Grande do Sul, distrito 4.680. E do companheiro Dagmar Sena, do Rotary Clube Petrópolis, presidente 2023-2024. Somos gratos pela oportunidade de estarmos juntos somando conhecimentos. Abro o momento de pequenas comunicações do presidente em ordem. Presidente Dagmar Sena, do Rotary Clube Petrópolis. Presidente Marlon, do Rotary Clube Petrópolis Cidade Imperial. E do presidente Carlos, do Rotary Clube Rio de Janeiro Penha. A todos uma boa noite. Obrigado, Marlene. Companheiro Dagmar, você tem alguma pequena comunicação a fazer? Não, companheiro. Não vai nem mencionar nada a respeito daquela ação do Marlon, que ele não está presente na sala? Não, ele entrou. Ah, Entrou? está. Marlon Eu vou entrou. deixar que ele Marlon mesmo entrou. fale aí. Então Ele tá. está. Marlon, por favor, quer usar a palavra para fazer a pequena comunicação? Marlon, fala aí do projeto da SAF, por favor. Boa noite, companheiros. Espero que estejam todos bem. Então, a gente está aqui num movimento, né, sobre a síndrome alcoólica fetal. Né? Para quem não sabe, Petrópolis foi o primeiro município do Brasil, né, a instituir uma lei sobre a síndrome alcoólica fetal. Né? E a gente está retomando esse movimento agora, no ano de 2023. Né? A gente já tem um evento que vai acontecer no dia 15 de setembro de 2023, né? Uma audiência pública na Câmara de Vereadores, a partir das 6 da tarde. E também no dia 17 a gente vai ter uma corrida pela vida, né? Um trajeto aí de mais ou menos 1 milha, né? Que dá 1,6 km. Quem conseguir correr, corre. Quem conseguir caminhar, caminha. Né? Quem não conseguir fazer nenhuma das duas coisas, fica lá com a gente confraternizando. Então, já deixo aqui o convite aberto para todos os companheiros. Uma excelente reunião para todos. Ô, Ok, Marlon, só obrigado. para complementar, para quem não... Porque como é uma síndrome nova, algumas pessoas não conhecem, é a bebida na gravidez, tá? Isso. Síndrome alcoólica fetal é muito confundido com caso de autismo, né? E apenas 2 líquidos passam na placenta, né? O álcool e a água.
E a prevenção dessa síndrome é tão simples, basta a gestante não beber durante a gravidez, né? Por incrível que pareça, muita gente não conhece, não sabe dessa questão, né? Então a gente está aí levantando essa bandeira de conscientização. Ok. O presidente Carlos Quirilos, do Rotary Clube Rio de Janeiro Penha, não está presente, mas o nosso Francisco Jesus pertence ao clube dele. Você gostaria de fazer alguma pequena comunicação, Francisco? Bem rápida, boa noite a todos, tudo bem? Só para agradecer aí a parceria, o chamado aí para estarmos juntos aqui e tocarmos essa reunião. Muito obrigado a todos, que tenhamos uma ótima reunião. Tá ok, então. Eu convido o presidente Dagmar Sena a dar as boas-vindas a todos os clubes parceiros, convidados, membros do Rotary de outros clubes, e para apresentar a nossa palestrante, né? Dagmar, com a palavra, por favor. Companheiros e companheiras, é um prazer enorme receber todos vocês. É com honra mesmo que recebemos aí a companheira Lucélia Trilha, né, do Rio Grande do Sul, e assim também todos os seus companheiros, cumprimentando o seu presidente. Nauro, eu cumprimento todos aí do Rio Grande do Sul. E a todos os outros presidentes aqui presentes, né? E os convidados. Muito nos honra a presença de vocês. E é com muita alegria que a gente hoje vamos ter aí esse bate-papo com a doutora Lucélia Trilha, né? Lucélia é rotariana do Rotary Clube Rio Pardo, Tranqueira Invicta, do distrito 4680. Ela é diretora da BTRF no seu clube. Ela é coordenadora também do Rota Kids no seu clube. A Lucélia é casada com Frederico, mãe do Henrique, graduada em Direito pela Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, tecnóloga em agropecuária, agroindústria na UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, é técnica agrícola também pela Universidade Federal de Santa Maria, no Colégio Politécnico da UFSM, é técnica em agroindústria na Universidade Federal de Santa Maria, no Colégio Politécnico da UFSM, é pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pela Verbo Jurídico, especializada no nicho de isenção do imposto de renda, na fórmula imposto de renda 14º, constelação sistêmica integrada, constelação sistêmica organizacional, direito sistêmico, conciliação e mediação de conflitos pelo Centro de Mediadores, Instituto de Ensino, conclusão em 2025, e advogada militante nas comarcas da região do Vale do Rio Pardo e Taquari, conselheira da subseção da OAB da comarca de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Esse é um mini currículo da nossa palestrante, Lucélia Trilha. Lucélia, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Boa noite então a todos. Com imensa alegria que inicialmente eu tenho que deixar registrado a minha honra em estar aqui participando juntamente com a minha família rotária por ter recebido esse convite que muito me honra. Então, em nome do presidente Harrison, eu cumprimento e saúdo os demais presidentes aqui, participantes dessa reunião virtual, bem como não poderia deixar de cumprimentar o meu presidente do meu clube, Nauro Moraes, assim como o governador Valdemar, que se encontra aqui, Moraes, e os outros companheiros do meu clube, distrito, amigos, familiares, enfim, todos os convidados. Nessa noite, a gente vai conversar um pouco, vamos bater um papo sobre a isenção e restituição de imposto de renda
para portadores de doença grave, prevista na Lei 7713 de 88. Por favor, Patrícia. Está no finalzinho, isso. Esse é o último aí. Muito bem. Então, como eu disse, nós vamos abordar esse tema da isenção. Eu trouxe para vocês aqui um histórico bem breve e sucinto, mais ou menos porque eu considero bastante importante a gente se situar nesse contexto sobre esse tema. Então, mais ou menos da década de 1980, houve avanços bastante emergentes na política pública da saúde no Brasil. E também com a promulgação da nossa Carta Magna em 1988, ocorre então um marco jurídico que vai fazer uma transição democrática da institucionalização dos direitos do Brasil. E com isso, para a nossa alegria dos contribuintes e para quem precisa, nós tivemos também no mesmo ano de 1988 a aprovação da Lei 7713 de 88. E esse dispositivo legal, ele vem tratar sobre a isenção do imposto de renda para pessoas físicas, né? No caso, aposentados, pensionistas e militares colocaram em reforma que possui alguma doença grave. Pode passar. Pode passar. Bom, o objetivo desta lei, então, é fornecer, né, uma isenção de imposto de renda para pacientes que enfrentam essas patologias listadas na nossa lei ali como doenças graves. E também reduzir o ônus financeiro com o próprio imposto, né, esse imposto federal, no caso, nos tratamentos médicos e toda vez que a gente gasta com medicamentos, enfim. E reconhecendo, então, a necessidade e o apoio, o incentivo estatal das dificuldades enfrentadas por esses grupos de pessoas contribuintes. Pode passar. Então, essa lei, ela traz um rol taxativo de várias doenças que são elencadas e que, na maioria das vezes, o que acontece? Apesar de ser um assunto ainda bastante recorrente, existem dúvidas, né? As pessoas, às vezes, até mesmo familiares, não sabem que tem alguma... Na verdade, sabe que tem a doença, mas não sabe que tem o direito. Então, nós temos no artigo 6º, inciso 14, uma lista que vem contemplando todas essas doenças, como a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Aqui entra também, no caso, o vírus, pode ser ele assintomático do HIV. Nós temos alienação mental, nós temos a cardiopatia grave, aqui entra as questões do infarto, ponto de safena, são todas aquelas doenças que reduzem a capacidade do coração, tá? Nós temos contaminação por radiação, doença de Paget em estágios avançados, doenças de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante. E essa doença especificamente é até bem interessante, porque a nossa lei, por exemplo, ela é de 1988. E o que acontece? Nós temos um tratado de medicina específico de reumatologia da data de 2015. E aí ela já vem com o nome de espondilite anquilosante. Então, o quanto é importante ficarmos atentos nesses detalhes, porque é a mesma patologia, né? Depois nós temos fibrose cística, hanseníase, nefropatia, a neoplasia maligna, que é o câncer, né? Aí entra todos os tipos de câncer de pele, de próstata, de mama, até mesmo os curados já, né? Nós temos paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa, e além dessas patologias, nós temos moléstias profissionais e acidentes ocorrentes do trabalho que vão gerar uma incapacidade, uma incapacidade permanente e irreversível. Deixa eu passar.
Pode passar o próximo. Uhum. Aqui. Esse slide nos traz aqui sobre os requisitos para obter a isenção. Porque a gente sabe que tem a lei, mas a gente precisa respeitar os requisitos. E os requisitos, basicamente, eles são cumulativos. Então, é importante que o requerente, o contribuinte, ele preencha os dois requisitos. Quais sejam? Ser portador de alguma dessas patologias listadas na nossa lei, tá? Ou ser aposentado, pensionista ou militar colocado na reforma. Aqui entra também os militares na reserva, também são equiparados como na reforma. Pode passar, por favor. Bom, o pessoal pergunta, existe bastante dúvida sobre as formas e o meio de requerimento. O que acontece? Nós podemos ingressar administrativamente, né, ou judicialmente, mas normalmente a gente vai pela via judicial, administrativa, né, pleitear esse requerimento. E tanto o aposentado, o pensionista, o militar, ele vai escolher qual é o meio que ele gostaria de ir, mas ou do regime próprio ou do regime geral da Previdência, tá? Tanto faz se eles estão de um ou de outro. Se nós optarmos no meio administrativo, o que vai acontecer? Nós vamos precisar, normalmente, esse órgão pagador, ele exige um laudo médico oficial, certo? Ou seja, pelo perito do próprio órgão. Mas aí o que acontece? Se nós realmente conseguirmos essa isenção nesse meio administrativo, essa perícia, o que vai acontecer? Provavelmente o contribuinte vai passar por várias perícias médicas e periódicas, mas pode acontecer que no percurso ele fique curado. E aí o que acontece? A Fazenda Pública pode entender, então, que essa isenção é temporária, e aí ela suspende. E, de fato, às vezes acontece isso realmente, e aí a gente tem que requerer novamente. Já no meio judicial, o que acontece? Nós não precisamos apresentar esse laudo oficial, tá? Pode ser um laudo particular. É óbvio que esse laudo particular, ele não pode ser de um médico generalista, e sim de um médico especialista, mas ele pode ser do seu médico particular. Inclusive, a súmula 598 do STJ, ela já vem... Opa, deu uma interferência. Ela já vem, então, determinando, né, que não é necessário a apresentação de um laudo oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda, uma vez que o magistrado ele entenda suficientemente que seja comprovada a doença grave por outros meios de prova. E aí sim, por esse meio aqui judicial, nós vamos ter a isenção vitalícia. Pode passar, por favor. E aí, como eu disse no início, apesar de ser um assunto assim bem corriqueiro e já bem recorrente, mas muitas pessoas têm dúvidas e acabam perguntando. Então, uma das perguntas que chegam às vezes é assim: todo aposentado por invalidez, ele tem direito à isenção do imposto de renda? Né? Porque as pessoas entendem, eu estou aposentado por invalidez, automaticamente eu teria direito a essa isenção. E necessariamente não. Por quê? Porque nem toda a doença, a incapacidade, ela vai estar prevista lá naquele rol, né? Então, é claro que vai ter algumas aposentadorias por incapacidade que elas estão previstas ali, mas por óbvios nem todas, então não é, isso é um mito, na verdade, tá? E outra pergunta é sobre a isenção do IR ser elevada apenas para doenças graves em estágio avançado. E aí, como eu falei lá no início da listagem, ali em relação à neoplasia maligna do câncer ou qualquer outra doença, ela se aplica mesmo você não tendo o sintoma ou estando curado. O fato de você estar curado não afasta o direito de você ter o benefício. Tá? E aí também pergunto se a isenção, se ela atinge bonificações adicionais de natureza salarial, enfim. O que acontece? Não, porque os proventos, eles são, assim,
destinados justamente para a natureza da aposentadoria e da pensão. Então, o que acontece? Digamos que a gente tem uma pessoa que tem uma patologia, ela é aposentada, mas ela continua trabalhando, né, na sua atividade e recebendo rendimentos laborativos dali. Então, isso não vai se entrar nesse valor, né? Somente o que é da natureza da aposentadoria e da pensão. E aqui eu não coloquei, mas é importante a gente frisar que muitas pessoas também se perguntam assim: bom, mas eu tenho isenção e aí eu não preciso declarar, né, fazer a declaração do imposto de renda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes a gente realmente precisa, né, o fato de ter a isenção não tira o direito ou a obrigatoriedade, em certos casos, para fazer a declaração, sim, do IR, tá? Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês documentos necessários para que a gente possa requerer esse benefício. Então, tudo vai se nortear sobre o laudo médico, tá? Nesse laudo médico, é importantíssimo que a gente tenha um laudo médico muito bem estruturado, muito bem trabalhado. O que eu quero dizer com isso? Que é importante que a gente tenha, desde o início, o nome completo do paciente, os dados pessoais, RG, CPF, até mesmo endereço, telefone, por que não? Porque isso faz parte, né, da pessoa, então é importante, se eles precisarem ir atrás, saber quem é, está tudo especificado. E o mais importante, que tenha também a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, que ali é uma nomenclatura onde todos os médicos se reconhecem, inclusive os peritos, né? Então, é importante que a gente tenha a CID correta da doença. Por isso, eu mencionei lá no início a questão da espondilite anquilosante, que ela hoje já tem a mesma CID ali, né? Reconhecida. Mas já teve casos de processo que foi parado, barrado, porque o pessoal entendia que não era a espondiloartrose anquilosante, né? Então, já se especificar bem. E também colocar ali o marco, a data do início da doença. Isso é fundamental para que nós possamos depois buscar a questão dos indébitos, porque vai ser a partir desse marco, né, do marco da doença, juntando ali a aposentadoria, ou pensão, ou reforma, e principalmente o início da doença, que nós vamos conseguir buscar essa restituição do indébito esses 5 anos, né? E também concluindo ali o estágio da doença. Se a pessoa ela já está curada, ou se, no caso, ela está em tratamento, se esse tratamento é reversível, não é reversível. Então, quando a gente tem um laudo muito bem estruturado e trabalhado, isso vai nos facilitar dentro do processo, né? Vai nos evitar muitos contratempos, digamos assim. E juntamente com esse laudo, nós vamos ter os exames que comprovam toda essa patologia, porque não adianta a gente chegar e dizer, olha, eu tenho tal problema, mas eu não tenho exames para apresentar, porque certamente, tanto no meio administrativo, como eu falei, vai se passar por uma perícia e vai precisar levar esses exames para poder atestar novamente que realmente a pessoa tem a patologia, né? A carta de concessão do benefício, a própria declaração do IR, né, que ali a gente vai identificar o valor retido na fonte, os documentos pessoais, como eu falei, comprovante de residência. Então, mais ou menos, vários documentos assim de praxe que a gente precisa ter. Mas às vezes o pessoal chega sem esses documentos, né? Então é importante a gente orientá-los assim para que estejam tudo ok. Pode passar. Ah, olha aí. Então é isso, pessoal. Hoje foi mais um bate-papo com vocês, de uma forma informativa, uma troca assim de opinião. A ideia não era ficar aqui falando sobre artigos de lei, né, para não se tornar cansativo. Então, eu fico à disposição, se ficar algumas dúvidas para tirar com vocês. E se houver alguma pergunta fora desse nosso assunto, por favor, a nossa mediadora aí anota o nome do companheiro, do clube, o contato, que na sequência depois eu dou o retorno para vocês. Mas se tem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, estou à disposição.
Nós vamos ter aí no máximo de 5 companheiros para perguntas, né? E aí é só levantar a mãozinha aí no chat. Nós temos 2 inscritos. Nós temos o companheiro Francisco Jesus, que é do Rotary Club Rio de Janeiro Penha. É o primeiro, então, por favor, Francisco. Ok. Boa noite. Boa noite. Célia, obrigado aí. Eu que Você agradeço. foi rápida, leve e pontual. Trouxe aqui para essa sala. Não ficou, como a gente costuma dizer aqui, não sei se aí também, não ficou enchendo linguiça. Exato. Tá? Direto ao ponto. Exatamente. Obrigado. Agora, naquela relação das doenças, nós encontramos lá várias delas, e, por exemplo, o Parkinson, né? Sim. Tá? E aí eu perguntei assim, mas eu não vi ali, por exemplo, o Alzheimer. Não entra? O Alzheimer, o que que acontece? Apesar de ser considerado, sim, como a gente tem, às vezes, familiares ou amigos que têm, é uma doença bastante complicada, o que que acontece? Infelizmente, ela ainda não está contemplada dentro desse rol do artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713. Existe, sim, um projeto de lei para ser incluído, mas, infelizmente, ela ainda não faz parte. Mas como eu pontuei em relação ao laudo, o que que acontece? Se o rol ele é taxativo, ou seja, ele é fechado. Mas se nós tivermos um laudo muito bem estruturado, trabalhado, e que o próprio médico, óbvio, né, ateste que esse Alzheimer, né, de alguma forma, ele pode ter evoluído, por exemplo, para um problema maior que traga uma incapacidade, Uma aí sim, incapacidade, né? eu acredito que nós possamos, então, pleitear essa isenção. Uhum. Ok. Obrigado, era isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, companheiro Jesus. A companheira Gabriela, do Rotary Club Nova Iguaçu Leste. Oi lá, boa noite a todos. Boa noite, Parabéns, Gabriela. doutora. Adorei. Obrigada. Prática, objetiva, perfeito. Obrigada. Pergunta: uma pessoa já aposentada por tempo de serviço, que por um acaso, quando estava aposentada, teve câncer de pele, Uhum. ela pode pedir a isenção? Na verdade, assim, engloba todos os tipos de câncer, né? E como eu disse, é importante que tenhamos os dois, mesmo que ela já esteja aposentada e posteriormente ela venha a ter a patologia, a doença, nada impede dela ter o benefício, mas então precisamos preencher esses 2 requisitos, sim, porque pode ter estado assintomático, não ter aparecido, enfim, né? Não, ela fez cirurgia, na pele, fez retirada de câncer, né? Tem cicatriz e Sim, tudo. sim. Só que para buscar esse laudo agora fica uma coisa mais trabalhosa, porque ela está com 91 anos, isso já faz, sei lá, uns 20 anos, ela já estava aposentada, mas assim, enfim, tem como entrar na justiça e solicitar, porque ela paga imposto de renda. Sim. Ela é pensionista e é aposentada. Então, Sim. ela paga imposto de renda todo ano. Então, daria para pedir essa isenção. Exatamente. O que que acontece? Ela vai ter esse valor retido, apesar de ser um pouco mais complicado, como tu falaste ali, pelo tempo, mas nada impede, nada vai inviabilizar esse direito dela. Então, precisamos só buscar para trás essas informações e comprovar, né? Porque tudo que a gente fala, a gente precisa comprovar. Sim, Tá? perfeito. Está ótimo. Obrigada, doutora. Nada. Companheiro Harrison, presidente do Nova Iguaçu Leste. Vamos lá. Bom, redundante falar, como tu já disse, foi muito boa, objetiva, prática, rápida e Obrigada. bastante elucidativa, né? Trazendo bastante conhecimento para a gente. Em cima da pergunta da Gabi, eu queria saber o seguinte: eu acho que eu não prestei atenção direito nesse momento que você falou. Se o pedido dessa isenção, essa isenção ela é vitalícia ou se ela é por um tempo determinado, e se eu posso, como ela falou, aconteceu 20 anos atrás, eu posso retroagir alguma coisa dessa isenção para receber alguma coisa de volta? Essa é a Sim. primeira pergunta. Tá, E a então, segunda pergunta é mais simples, só para já deixar contigo. A pessoa que usa stent, ela tem direito a pedir essa isenção?
Então, respondendo a sua pergunta, presidente, a isenção, quando ela é requerida, o momento que se tem a declaratória dentro do âmbito judicial, ela vai ser vitalícia, tá? E mesmo que ainda administrativamente a pessoa pediu e a Receita entenda que a pessoa está curada ou por algum motivo venha a perder, nós precisamos retornar e realmente pedir, porque se ela preenche os requisitos, ela tem, então temos que buscar novamente. Tá? E a segunda pergunta era sobre os estendes, isso? Tem um cachorrinho aqui atuando. Patrícia, você poderia fechar os áudios aí, por favor? Porque aí eu acho que tem um áudio aí que está com Tem o um cão bem cachorrinho. bravo. Sim, a Bom, segunda pergunta é sobre o stand. tá, sobre o stand, o que acontece? A questão aqui não seria o stand, o uso do stand, ele por si só, ele não caracteriza uma cardiopatia grave, né? Mas aí a questão seria a análise desse médico que vai dizer qual é o grau que está tendo a dificuldade, o funcionamento do coração, mas o próprio o stand, ele somente, ele não caracteriza uma cardiopatia grave, tá? Tá ok, obrigado. Companheira Alícia, do Rotary Clube Florianópolis. Oi, boa noite. Boa noite. Por gentileza, uma dúvida. No caso de quem teve câncer com tumor benigno ou aquele tumor que é, como é que eles chamam? Borderline, que ele não é nem maligno nem benigno, também entra também teria direito ao benefício? Pois bem, aí é uma questão bem delicada. O que acontece? Voltando de novo, que tudo depende de como está o laudo, né? Eu preciso que no laudo venha dizendo que a pessoa sofre uma incapacidade, um problema, para que realmente esteja contemplado dentro daquelas leis, tá? Mas cada caso é um caso, a gente tem que estudar bem. A última pergunta do nosso companheiro Paulo Dantas, do Rotary Clube Rocha Miranda. Boa noite, doutora. Boa noite, Paulo. Minha pergunta é simples. A pessoa teve um laudo constatado a doença grave em determinado mês. A empresa pagadora, no caso o INSS, ou o Fundo ou a Previdência Complementar, só começou a isentar a partir do 4º mês. Como recuperar, restituir esses valores atrasados, esses 4 meses? Na verdade, vai ler, por isso que eu disse, o laudo tem que ser da data da patologia que foi reconhecida, e não da data do laudo, e sim é o que vem a dar. Aí tem que entrar, fazer toda a ação do indébito e explicar tudo que ela faz para poder recolher. É assim. Perfeito. Dagmar, Companheira nós somos- Patrícia, só um Dagmar, minutinho, Harrison. Patrícia, poderia pôr o último slide que tem os dados da nossa palestrante? Telefone, isso. Então, aí está o contato da nossa advogada. Quem tiver interesse de tomar informações mais precisas, mais detalhadas, uma consulta e tal, aí estão os contatos da doutora Lucélia. Por favor, anotem essa palestra também vai estar gravada, não é isso, Patrícia? Vai estar lá no YouTube, vocês podem também acessar. Então, tem os dados aí. Aquele que tiver algum parente ou algum amigo e quiser, inclusive, entrar com ação, nós já temos aí uma advogada especialista nesse nicho. Então, pode Lembrando que advogado aproveitar. também paga a conta. Oi? Dagmar, Só para lembrar. Oi. nós precisamos aqui dar vez aí para o chat. Tem uma pergunta da Matheus Pott. Demência senil entra na lista de doenças? Desculpa, eu não entendi. Demência senil entra na lista de doenças? É a pergunta da Matheus Pott. Se ela caracterizar dentro ali de uma alienação mental,
aí ela vai entrar, mas tudo precisa estar dentro do laudo. Tudo vai depender da CID que o médico E da classificar, que o CID, especialista exatamente, classificar. que fique classificado dentro daquela patologia prevista na lei. E Perfeito. antes de nós terminarmos, eu até me esqueci de fazer uma parte, eu vou complementar, que eu acredito que é bastante importante também ainda, que sobre a questão da restituição, nós temos ali o artigo 168, inciso 1 do CTN, que eles nos dá um marco de 5 anos para a gente buscar a restituição do indébito. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas doutora, há possibilidade de que nós tenhamos um prazo maior? É possível, porque se eu entro com a ação e no trâmite da ação o meu processo passou por mais 2, 3 anos, aí sim, quando concluir, nós vamos ter 8 anos, né, para buscar todos esses valores reajustados, no caso, né? Então, às vezes a gente não para pensar nisso, mas sempre tem valores assim que a gente consegue buscar. É É isso. porque vale a data da entrada. Exato. Uhum. E daí vai Mas depender demora do tempo que do o poder processo vai público, correr. o tempo do É, poder público. mas o meu marco prescricional é de 5 anos, né? Sim, sim. Beleza. Uhum. Para trás. Uhum. É isso. Mais alguma colocação, Dagmar? Não. Acho que não tem Tá mais ok. nenhuma pergunta. Tá ok, então. Então, eu Patrícia, agradeço a oportunidade, muito obrigada a todos. E, como eu disse, se tiverem alguma pergunta, por favor, envie, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Obrigada. bom, na verdade, Lucília, nós é que agradecemos aí a sua participação, né? Foi excelente, trazendo muito conhecimento. Você é a nossa terceira palestrante, né? E todas as 3 palestras trouxeram muito conhecimento. Isso é interessante, agrega valor, né? Patrícia, por gentileza, você pode colocar o certificado na tela? Bom, certificado de agradecimento. O Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste e o Rotary Clube Petrópolis, né? Assim como extensivo ao Petrópolis Cidade Imperial e o Penha, que emparceraram conosco, conferem a Lucélia Trilha Abercoste, advogada e companheira do Rotary Clube Rio Pardo, Rio Grande do Sul, o presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra intitulada Isenção e Restituição de Imposto de Renda para Portadores de Doenças Graves, em nossa reunião de clube, Nova Iguaçu, 16 de agosto de 2023. O certificado vai assinado por mim, Harrison Freitas, e pelo presidente do Petrópolis, companheiro da Aguimar Sena. Obrigada. Eu gostaria de solicitar à companheira Lene que, por gentileza, ocupasse a tribuna e nos trouxesse a estatística da noite. Sim. Nós tivemos Você está me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Tá. Nós tivemos um governador presente, 2 convidados, 5 presidentes, total 33 pessoas presentes. Devolvo a Muito palavra bem. ao presidente Harrison. Parabéns. Muito bem, obrigado, Marlene. Então, pessoal, nós chegamos ao final da nossa reunião, né? Eu desejo a todos um excelente resto dessa nossa semana aí, que temos ainda quinta e sexta pela frente, né? E informo que na próxima semana, próxima quarta-feira, dia 23, nossa reunião do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste será presencial, às 12h30, no restaurante La Doce Vita. Então, sob o lema Cria Inspiração no Mundo, encerramos a reunião de hoje. Boa Eu vou noite. encerrar. Você quer falar? Boa noite.